Demanda pelo arroz volta a crescer e produtores querem preços mais altos para a realização dos negócios. Vlamir Brandalize comenta sobre o mercado do arroz. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio? Estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud e vários aplicativos. Pesquise no seu favorito, Paracatu Rural, e acompanhe a gente. Mercado Agrícola. As perspectivas para a produção de arroz no Mercosul em 2025 são otimistas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, estima que o bloco produzirá 10,9 milhões de toneladas de arroz beneficiado, equivalente a 16 milhões de toneladas em casca. Este volume representa o maior nível de produção desde a safra 2014-15. Para o Brasil, o USDA projeta uma produção de 8 milhões de toneladas de arroz beneficiado ou 11,8 milhões de toneladas em casca, um pouco abaixo das estimativas da Conab. Segundo a análise do Itaú BBA, a oferta significativa de arroz no Mercosul deve manter a pressão sobre os preços em 2025, especialmente no mercado internacional, conforme as informações do portal AgroLink. Após semanas de calmaria, os negócios envolvendo arroz voltaram a fluir no Brasil. Contudo, foi iniciado um embate entre produtores e compradores em relação aos preços, que seguem na casa dos R$ 100 por saca. O consultor Vlamir Brandalize indica que em fevereiro a busca pelo cereal deve ser ainda maior, o que irá trazer pressão ao mercado. Mercado do arroz segue com busca de compradores aí no sul, principalmente com queda de braço entre compra e venda, produtores querendo mais, a indústria querendo pagar menos, dificuldade de conseguir baixar, mercado gaúcho aí de 102 a 110 reais, dependendo do tipo do arroz, para a indústria do arroz branco, alguma posição de 100 reais ali na fronteira oeste para arroz para parbolização, e segue com leve pressão de alta aí pelos vendedores, a indústria correndo atrás do arroz, porque a safra efetiva vem depois de 10 de fevereiro, ainda está longe da colheita, e a demanda de varejo está voltando, né? A demanda de varejo está voltando, consumidores começando a levar arroz para casa, o Brasil tem que começar a andar a economia, né? O carnaval só vem lá em março, então não dá para esperar ficar 4, 3 meses parado para voltar a economia voltando, e com o final das férias já se mostrando aí para final de janeiro, fevereiro já voltando a ter demanda, então arroz com demanda potencial, mercado interno de varejo variando de 23,98 até 28, 29 reais arroz comercial, pacote de 5 kg nas gôndolas. Arroz nobre vai de 29,90 a 33, 34 nas promoções e algumas marcas 35 a 37 reais na gôndola do varejo. Esse é o quadro, e alguma marca alternativa, algum queimando estoque que talvez não tenha para repor, porque não vai conseguir muita oferta nos próximos dias. Abaixo de 23 reais na gôndola, mas são pouquíssimas as marcas que aparecem nesses patamares. Mercado mostrando os sinais de volta de demanda agora no varejo, é o que aparece. Antes de fechar o arroz, temos que indicar a safra de arroz nesse ano, ela está evoluindo em boas condições de clima, né? Então, nós estamos com indicativos que vem safra cheia, mas continua ainda a queda de braço e disputa entre a área, né? Porque a Conab quase 990 mil toneladas e IRGA abaixo de 930, então existe um buraco de 50 mil hectares, isso representa bastante na produção, mais de 400 mil, 500 mil toneladas talvez, a mais ou a menos na safra gaúcha, dependendo de qual o número final. Provavelmente a safra tenha perto de 930 mil hectares plantados e potencial de uma safra boa no Rio Grande do Sul, porque o clima tem sido favorável aí para o arroz, mas colheita efetiva ali na fronteira oeste de 10 de fevereiro em diante. Nesse momento, alguma colheita isolada no litoral norte de Santa Catarina, lavouras pontuais, não tem representatividade a nível global, nacional, e também algumas lavouras isoladas de pivôs, também já não aparecendo muito volume nos estados centrais. Esse é o quadro do arroz, que mostra uma safra de potencial de 11 milhões e meio de toneladas, talvez possa chegar perto de 12, dependendo se o clima vai seguir no ritmo que está. Esse é o quadro do arroz aí, que tem arroz para atender a demanda interna e tem arroz para atender a demanda de exportação. Então esse é o nosso quadro do amigo arroz. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus.
Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.